Muito se fala sobre a base bolsonarista, que segue firme nos últimos meses com 30% de apoiadores do presidente. Mas chamou atenção logo no início do mandato de Bolsonaro a queda de aprovação entre seus próprios eleitores. Quase metade deles já não o consideravam um presidente ótimo ou bom. Para a gente entender e discutir o bolsonarismo, convidamos a Isabela Calil, que é professora antropóloga e coordenadora do Núcleo de Etnografia Urbana da FESP São Paulo e que estuda esse fenômeno, o Vinícius do Vale, doutor em Ciência Política, e Roseli Coelho, professora e doutora em Sociologia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Como que a gente entende o movimento do bolsonarismo hoje em dia? São esses fiéis seguidores e que inclusive apoiam essas falas mais desrespeitosas de Bolsonaro? Não só frases, ações também desrespeitosas. Quem são esses bolsonaristas? Quem pesquisou foi a Isabela, ela tem informação melhor sobre isso. Eu tenho considerações gerais a falar sobre o assunto. Eu tenho a impressão que ele não entregou tudo que os mais malucos esperavam que ele entregasse, né? Então houve uma decepção, você não acha, Isabela? Em relação a absurdos, fechar no o Congresso, trânsito, por exemplo, como a gente estava comentando, né? Armar a população, fechar o Congresso. É engraçado porque quando a gente fala assim, mas tem muita gente que não concorda com o Bolsonaro, mas o não concordar também é por um viés extremista de não concordo porque ele não me deu uma arma, eu não concordo porque ele não fechou o Congresso. Isso, Isabela. Concordava, mas decepcionou-se. Isso. Eu acho que tem, do que a gente tem de dados de pesquisa, eu acho que a gente pode dividir basicamente dois grupos, né, de decepcionados. E eu acho que é muito importante a gente saber identificar que são dois grupos e entender a distinção entre eles. Sim. Eu acho que há um grupo que começa a perceber, peraí, cortes na educação, isso eu não estava esperando. Quais são as propostas, devastação na Amazônia, aumento do desmatamento, então, ou seja, vai começando a perceber, esse discurso é muito violento, então isso eu já não compactuo mais com esse projeto, eu não acho que ele seja interessante politicamente. Agora, tem um outro grupo que ele é minoritário do ponto de vista numérico em relação, acho que a esse primeiro, mas que é nessa linha, né? Eu, a essa altura do campeonato, passados 6 meses de governo, eu esperava mais do que foi prometido. E eu acho que é importante a gente lembrar que sim, isso foi prometido, né? Então não é que as pessoas estão esperando algo que não tinha, digamos, base na realidade, né? Sim. Então, ou seja, teve uma série de promessas que muitas vezes foram vistas como brincadeira, ele não está falando sério, é o jeito espontâneo de ser, mas isso foi dito, né? Então, acho que há digamos, um desencantamento, digamos, dele não estar entregando o projeto da maneira como ele tinha dito na campanha, entre os mais radicais. Então, acho que a gente precisa diferenciar esses dois grupos, né? Sim. Ele não está barbarizando o suficiente, né? Eu me resumo a isso, né? E eu acho que ele está tentando responder a essa base com esse conjunto de declarações cada vez mais autoritárias, né? Chamam de polêmicas, mas não são simplesmente polêmicas, né? São antidemocráticas mesmo, e ele está tentando olhar para esse grupo de radicais. Só que isso gera também uma reação de um público que, há um tempo atrás, inclusive, era eleitor do PT e teve uma decepção com a esquerda, a gente tem que analisar o porquê disso também, e que acabou sendo abraçado, aí caiu no guarda-chuva do bolsonarismo. E agora está um pouco com o pé atrás, porque realmente as declarações dele têm sido chocantes, né? Sim. Esses dois grupos, quando você divide, tem essa pessoa que votou por conta de um voto antipetista, né? E que, de repente, agora está enxergando quem é essa pessoa e, não sei se eu fiz o correto. Mas tem essa pessoa que é extremista e que concorda com as falas absurdas. Claro. E daí, é isso que eu tenho vontade de entender. Quem é essa pessoa que concorda, por exemplo, com o Bolsonaro que exalta? Eu acho que faz parte do nosso DNA brasileiro, claro. Desde os tempos das manifestações, essas manifestações conservadoras de alguns anos para cá, a gente via faixa na avenida, pedindo a volta da ditadura, gente que acha que esse Ustra, que ele cuja viúva ele está recebendo hoje, né? Acha o máximo isso. Eu acho que faz parte do nosso DNA. Do Brasil, sabe? Eu tenho isso de maneira difusa e que com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, isso surgiu, né? Apareceu, estava latente, isso surgiu.
Estava lá, eu acho que faz parte da nossa personalidade. Deixa eu comentar uma coisa. Tem um professor da nossa área, o Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, sujeito muito prestigiado, respeitado. Sim. Ele colocou nas redes sociais uma coisa interessante. Ele comentou assim, o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, estava muito doente e os jornais publicaram sobre a doença dele. Mas ele saiu do hospital um momento qualquer e no carro ele cruzou com o ônibus da torcida do São Paulo. E abriu a janela achando que a torcida iria cumprimentá-lo. Ele é um cara conhecido, popular, né? E o ônibus, o pessoal dentro do ônibus começou a gritar, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Para ele, né? O cantor, como de fato, logo depois morreu. Não sei quanto tempo, né? E o Luiz Felipe colocou esse interessante, né? Um professor ser atento para esse tipo de manifestação, né? E faz a gente pensar, eu acho que é isso mesmo, está no nosso DNA, tem um resquício, não sei quão importante quão presente é, no nosso caráter, sabe? Agora, brasileiro, autoritário, né? Mas parece que sempre existiu um certo pudor em você botar para fora esse tipo de pensamento. Em algum momento existe uma ruptura. E daí a própria Isabela já escreveu sobre isso, que talvez essa ruptura aconteceu em junho de 2013, em que as pessoas foram às ruas e começaram a falar de modo mais claro. É isso, Isabela? Tem uma coisa que a gente tem defendido como hipótese de pesquisa, né, é de que o que a gente está chamando de bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Então, baseado em que eu digo isso? Quando nós começamos a acompanhar grupos, digamos, mais autoritários, mais radicais, era interessante porque quando a gente perguntava sobre intenção de voto, não aparecia o Bolsonaro. E são esses grupos hoje que formam a base do Bolsonaro. Sim. Então, o que acontece? Esses grupos, por exemplo, em um determinado momento, quando você perguntava, eles queriam votar no Sérgio Moro, que não estava, enfim, como possibilidade, mas eles diziam, nós queremos que o próximo presidente do Brasil seja o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro está moralizando o país, porque o Sérgio Moro vai limpar o país da corrupção. Então tinha um pouco essa expectativa de depositar na figura, lá atrás, na figura do Sérgio Moro. Essa mesma, digamos, base, depois ela conseguiu ser atraída para o Bolsonaro. Então, acho que tem uma coisa que é a seguinte, tem uma combinação. Como a Roseli falou, a sociedade brasileira é uma sociedade, a gente tem um histórico de escravidão, a sociedade brasileira tem um histórico de autoritarismos. Então, o que acontece? O Bolsonaro conseguiu, de alguma maneira, captar diferentes coisas que já estavam na sociedade. Então, certos conservadorismos, tem uma questão da religião que é importante, acho que o Vinícius pode ter contribuições legais para falar sobre isso. Isso é uma coisa. Junho de 2013, eu sempre tenho muito cuidado para falar de junho, porque eu acho que a gente tem tentado achar uma resposta muito fácil para um problema que é muito complexo. Então, quem é o culpado pelo bolsonarismo? Isso é uma complexidade enorme, né? Então, acho que é o seguinte, em relação a junho, o que eu acompanhei, digamos, olhando do ponto de vista de pesquisa, é que em junho nasce uma primeira, digamos, direita, né? Então a gente está falando de MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, jovens que estão nessa posição, digamos, mais liberal. Num segundo momento, em 2015, 2016, acontece uma coisa diferente, que é, quando eu estava, por exemplo, nas manifestações, em 2015, eu ouvia coisas do tipo, nós não concordamos com o MBL, com Revoltados Online e com Vem Pra Rua. Por quê? Porque eles não estão suficientemente representando a direita. Então, ou seja, a gente já tinha uma direita histórica, a gente começou a ter uma chamada nova direita em 2013, e em 2015 apareceu uma outra, e tem uma terceira vertente aparecendo agora em 2019, que é muito ainda minoritária, são grupos que a gente está acompanhando que estão dizendo o seguinte, que estão rivalizando, inclusive nas ruas, com enfrentamento físico com o MBL, porque está dizendo que o MBL está muito soft, que o MBL não representa, que o MBL não representaria mais a direita. Então, ou seja, eu acho que o que acontece é o seguinte, eu acho que menos do que simplificar e dizer que é 2013, eu acho que a gente tem, digamos, diferentes vertentes daquilo que agora está sendo disputado como sendo a direita. Teve uma antes de 2013, teve uma agora depois em 2013, 2015, 2016 a gente teve uma outra e 2019 a gente está tendo outra. Resumindo, qual que é o cenário preocupante? Cada vez mais a gente está tendendo para posições autoritárias. Sim. Então, grupos, por exemplo, que já entraram em embate
nas ruas com o MBL, dizendo assim, vocês não têm mais como representar a direita, nós vamos assumir porque vocês estão muito soft. Então, ou seja, cada vez mais a gente está tendendo para posições mais autoritárias e mais violentas do ponto de vista de embate. Cada vez pior. Essas denominações são curiosas, porque se fala muito em direita, esquerda, em fascismo. Outro dia eu ouvi um texto, né, um artigo sobre essa questão da polarização política que a gente tanto fala, que parece ser de uma direita e uma de esquerda. Mas hoje em dia, a esquerda ela até se reuniu a um campo democrático do qual a própria direita faz parte. E parece ser um campo democrático contra um fascismo insurgente. Então, contra a extrema-direita. Contra a extrema-direita que traz esse fascismo junto, né? Quero que o Vinícius fale um pouco sobre isso tudo. Não, eu acho que isso vem surgindo mesmo. Cada vez mais a extrema-direita vem dizendo o seu nome e dizendo para que ela está aí. E a gente vê o campo da esquerda um pouco sem saber aonde está pisando, o que fazer, e está ensaiando, né, um movimento de um centro democrático. Sim. Né? Mas é interessante a gente ver que, apesar do Bolsonaro estar caindo os índices de aprovação, a gente não vê subir as pessoas que apoiam a esquerda, a gente não vê subir o índice de apoio a personalidades de esquerda. Né? Então, mas o que aconteceu? Está fragmentado? Esse campo democrático está muito fragmentado? Olha, vem crescendo na sociedade já há alguns anos a campanha anti-esquerda. Né? Alguns anos atrás a gente falava em direita envergonhada, porque a direita não dizia o seu nome, né? Era difícil você ver um político que se reivindicava de direita. Há alguns anos isso vem mudando, né? Tem a questão religiosa nisso, que é muito importante. Acho que tem uma clivagem também que a gente tem que olhar, que é uma clivagem interior capitais e interior litoral do Brasil. Acho que é uma coisa que a gente tem que ver. Sobre a questão religiosa, especificamente, eu acho que 2010 foi um ponto de virada que a gente começou a introduzir de forma relevante a pauta religiosa no debate público, pelo menos para as eleições presidenciais. Por que em 2010? Né? Foi a questão do aborto na eleição da presidenta Dilma. Começou ali e a gente viu isso ir se acentuando ao longo dos anos. Né? Aí, durante um período, por exemplo, se a gente for pegar o pastor Marco Feliciano, ele era da base do governo. Ele fez campanha para Dilma em 2010 e em 2014 não. Né? Ele teve esse afastamento do campo lulista, né? Isso foi acontecendo com outros líderes evangélicos relevantes. É claro que a gente sempre vai encontrar, né, evangélicos progressistas, acho que isso inclusive é uma tendência, a gente vê isso aumentar, só que a gente também viu durante o último período cada vez mais um núcleo religioso indo se afastando do guarda-chuva lulista, indo para um guarda-chuva antidemocrático e agora num guarda-chuva bastante radicalizado, né, autoritário. E se a gente for pensar hoje, quem faz trabalho de base são as igrejas pentecostais. Porque a esquerda ela fez um trabalho bem importante com as comunidades eclesiais de base e, bom, isso foi interrompido em algum momento. Há décadas atrás, né? E esse espaço foi tomado pela extrema-direita, pela direita? Por quem esse espaço foi tomado, ele foi ocupado? Não sei se é o mesmo espaço. A gente teria que analisar vários acontecimentos do Brasil recente, né, da história recente do Brasil. Os governos petistas adotaram algumas medidas que irritaram muito uma direita latente, uma direita que tinha vergonha de dizer o seu nome, mas que existia. As pessoas ficaram irritadíssimas com a lei de direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, por exemplo, né? O fato da economia ter crescido e pessoas simples poderem viajar de avião irritou muito, né? E coisas do tipo, a Comissão da Verdade que a Dilma montou e pôs em funcionamento, irritou, porque uma parte do Brasil sempre apoiou a ditadura, e mesmo jovens que não tinham nada a ver, que não existiam quando a ditadura aconteceu, até hoje que acham que foi um período bom, moralizante, etc. Bom, mas tentando juntar com essas observações dos meus colegas, eu diria para você o seguinte: o combate à corrupção foi a senha que liberou, fez eclodir. As pessoas se sentiram embaixo desse guarda-chuva protetor. Eu estou aqui combatendo a corrupção. As pessoas se sentiram no direito de expressar racismo, preconceito, ódio, perseguição.
O combate à corrupção me permite dizer isso. Eu xingo você, eu humilho você, porque eu combato a corrupção. Então eu posso fazer isso. Sabe, eu estou na presença, estou na companhia dos bons, né? E virou o Brasil atual, que é um surto psicótico, né? Isso que a Roseli está falando sobre a questão da corrupção é muito interessante, porque na nossa pesquisa, os grupos, por exemplo, de um determinado momento, de 2015, 2016, a gente não chama na pesquisa esses grupos nem de direita, nem de bolsonaristas, a gente chama de movimentos anticorrupção. Então, ou seja, a discussão, a questão da corrupção era a questão, a pauta, e eu acho que a discussão sobre, digamos, essas posições anticorrupção conseguiram trazer, teve um fenômeno que foi bem complexo, que foi o seguinte: existia uma espécie de lógica, né, que estava colocada ali naquele momento, até um pouco parecido com rivalidades de times de futebol, entre direita e esquerda, alguma coisa assim. Só que o que acontece com a inserção desse fenômeno de disputas, né, dentro da discussão de anticorrupção, é que a gente conseguiu transportar para a política uma lógica, na verdade, religiosa, entre bem versus mal, sabe? No sentido de que há uma espécie de guerra. Sim. Então vale tudo. Por quê? Porque o campo adversário político, eu acho que é pior do que a visão de que se tinha até antes, de que era como se fosse um jogo e você vai jogar contra, porque para isso você tem que ter o adversário, pelo Sim. menos. A lógica mudou, foi uma lógica que na verdade é uma lógica que foi transportada de uma lógica religiosa. Então existe Deus, existe o diabo, e o diabo tem que ser aniquilado. Então eu sequer posso supor a existência do campo adversário, o que me permite, inclusive, desejar a morte de adversários políticos. E esse combate numa lógica essa guerra numa lógica de combate à corrupção. A corrupção que era esse inimigo, exatamente. De fato. Tudo aquilo que representa a corrupção era como se representasse algo que precisa ser aniquilado da sociedade. Mas a corrupção, nesse caso, era a política, né? Porque a corrupção estava muito presente na política, então vamos exterminar essa corrupção e vamos exterminar a velha política. Mas daí surge uma pessoa como Jair Bolsonaro, que era um cara que está na política há 28 anos. É apenas retórica. As pessoas não fazem, elas não fizeram essa ligação. Não, claro que não. O combate da corrupção é apenas retórico. É um circo. Não tem nada a ver. Os jornais agora estão publicando tudo que a família Bolsonaro sempre fez. Né? Sim, não tem nada de combate à corrupção. Mas isso serve para, de alguma forma, desmobilizar essa base bolsonarista? Quando você fala que, olha, o Bolsonaro empregou, a família Bolsonaro empregou 102 familiares. Não serve, não vai. A questão é que é a seguinte, corrupção, a gente precisa entender que corrupção, por exemplo, na pesquisa, o que a gente identificou? O sentido amplo, né? Exatamente, o sentido amplo. Corrupção, quando a gente fala em corrupção, a primeira coisa que a gente pensa é desvio de recursos, a gente está falando em dinheiro. Ao entrevistar as pessoas durante anos, o que a gente foi vendo? Corrupção significa corrupção moral também. Então, ou seja, vou te dar um exemplo, inclusive que eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é interessante para a gente entender. A gente entrevistando pessoas durante a campanha, nós perguntávamos, bom, por que você não vai votar no Haddad? Porque eu não vou votar no Haddad porque o Haddad é corrupto. Aí nós perguntávamos, né? Isso em entrevistas mais longas, dava para perguntar, a gente perguntava, bom, mas você chegou a ter contato com algum escândalo de corrupção envolvendo o Haddad, envolvendo o nome dele? Porque aparentemente, enfim, o que a gente tem, com base no que você está dizendo isso? As pessoas diziam, o Haddad é corrupto porque o Haddad é o pai do kit gay. O Haddad é corrupto, por quê? Porque ele quer corromper as crianças, então, ou seja, ele está usando a educação, e aí eles estão se referindo à época, né, como ministro da Educação, para corromper as crianças. É um tipo de corrupção que, na verdade, não passa por dinheiro. Não é uma corrupção no sentido econômico, Sim, financeiro, é moral. mas é uma corrupção moral. A questão, por exemplo, que o Vinícius falou do aborto, então, ou seja, defender a discussão, porque naquele contexto era abrir para um debate, isso é visto como uma forma de corrupção. Então, ou seja, a gente está falando de moralidades de uma forma que, dessa percepção, é até aceitável eu tolerar determinados tipos de corrupção, como envolvendo, por exemplo, nepotismo, Sim. desvio de recursos, etc., porque eu estou defendendo a moralidade. Sim. Então, a corrupção ela é muito mais ampla do que a gente está imaginando, né? Virou um selo para tudo que eu não gosto e não concordo. Incorporou questões privadas. Né? Você vê a família no centro da discussão. Sim. Né? Sim. As pautas em volta do que os evangélicos chamam de pautas da família.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.